Fala galera, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do Irlanda Talk Show Podcast. Eu sou Daniela Honório, mentora e consultora de carreira e host do quadro Trabalho no Exterior. E hoje a gente está aqui com o Douglas. O Douglas é DevOps Technical Lead, gente, top da galáxia, hein? E o Douglas vai trazer aí várias informações muito interessantes sobre a área, sobre como chegar nessa área. Né, Douglas? Muito obrigada por aceitar o convite, né? E por estar aqui. Uma curiosidade, Douglas mora na minha cidade também, né? Nós dois somos os caipiras aqui em Dublin. Exatamente. A gente mora no interior. E, Douglas, conta um pouquinho da tua história, da tua área, principalmente o que é DevOps, né? Acho que tem muita gente que não sabe o que é DevOps, o que um Technical Lead faz, enfim. Bom, vou começar pelo DevOps. DevOps hoje é um lugar onde um departamento da empresa onde você faz automação de processos. Essa automação de processos visa para que a empresa consiga, com a TI, diminuir o trabalho manual. O que é o trabalho manual? A gente chega lá, vai abrir um ticket para o usuário, nós temos vários servidores operando ao mesmo tempo e tem alguns dentro da empresa tem algumas coisas que são críticas para o negócio da empresa. Sim. Então, vamos supor assim, falando do departamento financeiro, por exemplo, lá no EAB onde eu trabalhava, tinha um sistema de pagamento e ele não pode ficar fora, né? Senão você passa o cartão e não processa. Uhum. Então, você faz a automação de processo. Então, o DevOps hoje é isso, um departamento onde você faz a automação de processo. Perfeito. Tu não é o developer, né? Tipo, tu é uma pessoa que trabalha para facilitar a vida dos developers, é isso? Então, olha aí que legal. Antigamente tinha isso, o desenvolvedor trabalhando diretamente na área de desenvolvimento, passando tudo que ele precisava do programa para você fazer a implantação. Então, ali tinha um analista de suporte que fazia a implantação do que o desenvolvedor já desenvolveu. Tá. E eles pegaram, que é chamado de uma área de operações e produção. Né? O que eles fizeram? Eles colocaram o desenvolvedor junto com operações e produção para que o desenvolvedor possa fazer o trabalho dele e a gente consiga dar o suporte muito mais rápido. Então, existe um processo manual entre o desenvolvedor liberar o código e fazer o build e soltar o código para que você pudesse implantar, não era feito manualmente. Então, eu tinha que ter uma pessoa seguir o desenvolvedor, depois do trabalho dele, tinha que desenvolver um documento, onde que a pessoa seguia as instruções. Hoje, esse processo é automatizado por ferramentas. Né? Eu trabalho com uma das ferramentas aí bem conceituada no mercado, que é uma chamada Ansible. Tá. Inclusive, foi convidado pela IBM para escrever um livro do Ansible. Sim. Caraca! Cadê a Palminha? Cadê a Palminha, Dani? Cadê a Palminha? Palminha! Aê, que isso! Com o pessoal da IBM. É um livro chamado... Cara, que top! É legal. Esse processo é bem legal. Eles escolhem profissionais para poder compor um time técnico. São 10 residentes. E aí você participa a residência é como se você participa do projeto de escrever o livro. Você separa separado alguns capítulos para você, de acordo com o seu conhecimento naquela ferramenta. Sim. E aí dali por diante você começa a escrever os seus capítulos e fazer os testes técnicos para que outros clientes da IBM que têm as ferramentas, eles possam com essas instruções, ter a vida mais facilitada na implantação daquelas ferramentas. Perfeito. Nossa, parabéns, cara, por fazer parte disso. Muito top. É o segundo, Esse é o segundo. Meu Deus, olha, tem muita história pra vir aí, gente, pela frente. O primeiro foi em 2013. Caraca, que top. Bem bacana. E assim, eu sei não, né? Eu acho, porque assim, não sou tão expert assim pra coisas tão senior quanto tu tá num cargo bem senior, né? Então, assim, mas eu acho que para tu chegar num cargo de Technical Lead, DevOps, inclusive, tu tem que passar por um processo, né? Tipo, de carreira, assim. Eu não sei se já dá pra, né? Tipo, tu não consegue já, tipo, entrar na área e já logo se tornar um Technical Lead, ou até trabalhar na área de DevOps mesmo. Como que foi essa tua trajetória? E, vamos dizer, se alguém tem essa ambição, né, essa vontade de se tornar um Technical Lead ou trabalhar na área de DevOps, que é um pouco diferente, qual seria o melhor caminho? Como é que foi o teu caminho? O meu caminho foi através de migração. Eu trabalhava com migração de carreira, né, porque eu trabalhava com Middleware, que são outros tipos de sistemas implantados para e-business. Então, quando você vai sacar lá o seu dinheiro lá no banco,
que você vê aquela telinha bonitinha e faz o saque, ou faz seu mortgage, preenche. Aquilo ali, a maioria dos bancos roda um aplicativo em Java. E aí tinha um servidor lá chamado WebSphere e era a ferramenta que eu trabalhava. Eu era especialista nessa ferramenta. Então, trabalhei na IBM com essa ferramenta, enfim. Perfeito. Houve uma mudança no mercado e nessa mudança entrou o DevOps. E aí eu vi o número de vagas diminuindo. Inclusive foi quando eu vim para a Irlanda em 2016, eu comecei a ver isso muito forte na Europa, diminuindo o número de vagas de middleware e nascendo essa nova área de DevOps. E eu vi que estava sendo migrado, ou seja, o sistema que eu trabalhava estava virando um legado. Entendi. Entendeu? E aí eu tive que começar a estudar e me reinventar. Caraca, meu. E assim, eu não sou um cara da programação. Porém, o DevOps, ele não existe DevOps sem programação. Então você tem que... Claro. É automação, é código. Então você tem que entrar no mundo do desenvolvedor. E eu sempre era suporte de servidores, eu gostava dessa... Era mais área de suporte. Isso, de suporte de servidores com essas ferramentas, né? Com a implantação dessas ferramentas e o dia a dia, a manutenção dessas ferramentas, aplicação de patch de segurança, migração, instalação, projetos, criação de servidores nessa ferramenta. E aí, de repente, entrou o DevOps e eu falei, não, peraí, o mercado tá indo para um lado e eu tive que me reinventar. Perfeito. Então, nesse momento, eu comecei a estudar uma ferramenta chamada Ansible. E aí eu comecei a gostar dessa ferramenta, achei ela bem próxima dos servidores Linux que eu trabalhava, tudo, e falei, vamos me aventurar. Mas assim, foi, como é que eu posso dizer, um pouquinho árduo no começo, porque pela questão de código. Uma coisa nova também, né? Totalmente nova, né? Porque a gente as áreas eram muito segregadas. Sim. Entendeu? A infraestrutura não conversava, mas não tinha, sabe aquele negócio de time? Sei. Hoje em dia as coisas estão muito mais colaborativas, né? Esse negócio de trabalhar colaborativamente, cross-functional teams, tal. Isso. Né? Ter aquela boa comunicação com todos os times, né? Enfim. Isso. E aí depois, como é que você faz depois de quase 12 anos trabalhando com uma ferramenta e o mercado tá encostando ela, e aí chega uma nova, porque assim, não chegou uma ferramenta, tá? Chegou mais umas 5 ferramentas, então, e as empresas não têm dó, elas querem que você trabalhe naquelas 5 ferramentas, entendeu? Sim. Então você tem que dominar aquelas 5 ferramentas para compor o DevOps. Top. E aí, nisso, estudo, você volta para a escola no sentido de ler, de leitura. Uma coisa muito legal hoje em dia, que antigamente não tinha muito, é a questão da disponibilidade gratuita de material. Então, assim, você que quer entrar na área de DevOps, está tudo gratuito na internet. Se você, aliás, até quiser usar uma inteligência artificial para te ajudar no estudo, você consegue, e é muito importante isso, é muito legal, porque você consegue colocar lá, eu quero ser um profissional de DevOps. Eu esqueci o nome do site, mas se não me engano, acho que você usa também. Eu vi um dos prints lá. Ele monta com a inteligência artificial não chat GPT, ele monta um plano de ação. Notion. Acho que ele monta um plano de ação direitinho para você começar. Fazer. Exatamente. Top, que monta o esqueleto do que você tem que estudar. É por isso que eu digo, cara. Eu digo não venho falando muito, porque às vezes eu acho que até o público não tá muito preparado para escutar certas coisas, sabe? Mas eu acho que se tu sabe usar a inteligência artificial, cara... Sim. Não é porque a gente fala que tu vai conseguir estudar pela oh, meu Deus. É que eu quero falar Artificial Intelligence. Isso, pelo AI. Exato, AI, pronto. Pelo AI, tu vai, tipo assim, agora o AI vai... Como que eu vou estudar pelo AI? Claro que tu não vai, tipo assim, depender 100% daquilo ali. Mas, cara, olha só a dica que tu deu. Tipo assim, coloca lá o que eu tenho que fazer, quais são as plataformas que eu quero... O plano de ação. E aí, dali, isso. óbvio que tu vai, né, caminhar com as tuas pernas, mas tu vai seguir exatamente, ali, cara. mas aquilo ali já tá pronto pra você seguir. Exatamente, é uma estrutura de pensamento. Na verdade, e esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Porque a informação na internet tem em qualquer lugar. Só que são informações bagunçadas. Tipo assim, que eu quero dizer, tu acha uma coisa isolada aqui, outra coisa isolada no canal do outro. Mas lá, é o que eu fiz com o DevOps. Pra aprender o DevOps, eu tive que fazer isso. Porque assim, eu também tenho a minha personalidade, eu tenho um problema muito grave com a questão de seguir um cronograma grande, de um roadmap até o final. Eu também tenho esse problema. Eu até converso que minha esposa, ela pensa numa forma de pensamento linear. Não, eu também não consigo. Eu penso por pedaços, né? Então eu consigo desmontar determinado conhecimento, estudar um pedaço do conhecimento e depois compor com outro.
E depois eu não sei o que o cérebro faz, mas ele compila tudo. Tudo. Exatamente. Mas eu consigo não ter que ficar seguindo todos os passos. E isso pra mim, pra eu aprender DevOps, no início, assim, pra montar essa linha, o que eu preciso aprender? Então, foi um pouquinho difícil, mas depois que eu comecei a aprender, eu tenho dificuldade aqui na programação, um pouquinho de Python, tenho que aprender isso. Tenho que melhorar meus skills em Shell Script. Beleza. Eu tenho que aprender um pouquinho mais de administração de Linux. Agora eu tenho que aprender as ferramentas aqui, Jenkins, Ansible. E aí eu fui montando. E hoje, assim, eu posso falar que eu me considero um bom profissional nessa área. Até porque nesse momento de crise, né, eu fiquei 6 meses sem contrato. Depois que eu encerrei o contrato na Mastercard. E aí, dentro desse período, eu vi que o mercado mudou. Né? Que assim, eu já venho de uma questão... Eu não cheguei ontem na Irlanda, então o meu salário eu já tenho um outro tipo de salário. Claro. Eu trabalho de contractor, eu tenho um outro tipo de valor. E o que acontece nessa situação é que, como o mercado mudou, eu vi que as empresas acabaram reduzindo bastante. Então eu senti essa dificuldade na hora de voltar pro mercado. Sim. Eu não tô trabalhando full time como recrutador agora, mas eu faço alguns freelas de vez em quando, né? Para algumas empresas aí. Sim. E eu também tenho notado isso. Tipo, o salário meio que estagnou, se não diminuiu um pouco. Eu vi voltar para patamares de 2018 e 2019 isso. Em valores. Mas eu acho que isso aí nada mais tudo na vida, na minha opinião, tá? Tudo na vida é baseado em oferta e demanda. Sim, tudo. Sim. Sabe? Exatamente. Então, tipo, cara, tem muito profissional disponível no mercado agora, por causa dos layoffs. Tem muito profissional. Então, como tem muito profissional disponível, a empresa tem essa barganha agora de falar, eu vou pagar X. E se tu não quiser, vai ter um outro ali que quer. E tem outra coisa que eu notei também. Além disso que você falou, que é perfeito. Muda totalmente, né? Por exemplo, tu já tá aqui há um tempo, tu vai saber. Ali em 2000, antes da pandemia, que foi quando eu comecei a trabalhar com recrutamento, antes da pandemia. Cara, era totalmente o contrário. O mercado tava bombástico, mas assim, muito bombástico. Sim, tava muito aquecido. Era muito, assim, as empresas, elas estavam em guerra mesmo, entre elas, para conseguir os melhores talentos, profissionais, sabe? Então, assim, era briga pra ver quem paga mais, briga pra ver quem dá mais benefício. Eu sei porque, como eu trabalhei de recrutadora na agência, elas me ligavam e perguntavam, Dani, o que as outras empresas estão fazendo? Quais são os benefícios que as outras empresas estão... Porque eu não tô conseguindo contratar, eu não tô conseguindo. Me dá aí uma luz, direção. Entendeu? E eu falava, as empresas geralmente fazem assim, fazem assado. E, cara, os candidatos... Até comentei, acho que num outro podcast, os candidatos que me entrevistavam naquela época. Eles me entrevistavam, cara. Era incrível. Eu falava assim, como assim? Porque Inverte, eu era júnior. Mas é verdade. Eu era júnior, né, na área. Então eu tava assim, abismada com aquilo. Porque eles que faziam esse... Tipo, principalmente uma pessoa igual você, né? O technical lead lá, o CTO. Chegava assim... Pressão nenhuma, né? Não. Sem pressão. Sem pressão. E eu começando na carreira de recrutamento, né? Eu que ficava nervosa, não era o candidato, sabe? Aí ele chegava e falava... Tá, mas quais são os projetos dessa empresa a longo prazo? Tá, mas quais são os perks, né? Como é que é perk? Nem sei. Tipo, o que eu vou ter de a mais aí? Não só benefícios, mas quantos dias eu vou poder trabalhar de casa antes da pandemia, que já era uma coisa que não era comum, ficar trabalhando em casa muitas vezes, né? Mas eu tinha clientes que falavam assim, eu só tô aberto pra vagas que eu trabalho 4 vezes na semana, e até das 9 às 4 da tarde. Mas isso isso é o cara ganhar, muito bem tipo, sei lá, 100 mil, né? sabe? Por ano. Senão não precisa nem me mandar mensagem. Só ela vê assim, eu falo, gente, o que tá acontecendo? Então, quando o mercado ele tá aquecido, então ele realmente vira para um lado e os profissionais sentem isso. Sentem. E eles sentem pelo número de conexões no LinkedIn, que aumenta, pelo número de ligações. De recrutador atrás de você. Exatamente. É totalmente diferente. Exatamente. O mercado, ele é assim, né? Tipo, ele tem hora que tá bombástico, tem hora que ele tá... E tem gente morto. Que é o seguinte, que muito profissional faz também. Alguns, né? Eles estão trabalhando, mas eles recebem a proposta do mercado para avaliar como é que tá o mercado, como é que o mercado tá aquecido, como é que tá o salário, etc. E tem candidato que ele vai entrar no processo e ele vai aumentar o valor do salário, se é uma vaga de 100 mil, ele fala que ele quer ganhar 120 mil para que ele passe para a empresa a questão de, vocês não têm dinheiro para me contratar, é isso que tá acontecendo. E tem alguma empresa... Porque
cada empresa tem a sua necessidade. Tem empresa que vai lá, leva aquilo pro executivo de contratação, gerente da vaga, tal, sobe lá na aprovação da empresa, e a empresa aprova o valor. Isso já aconteceu comigo. Já deu um tiro lá em cima. Já aprova. E a empresa aprovou o valor. Sim, e aí, quando aprova, aí já não tem mais o que fazer. Porque você já entrou, já se comprometeu, já entrou no processo, tá tudo mais. Aí você vai pra aquela empresa. Mas eu já tive candidato sacana, viu? Que até aprovando rejeitou. Então, mas aí assim, aí é o seguinte, os recrutadores, Não é sacana, não eles quero falar são que é unidos. sacana, porque, tipo... Então, eu acho que quando você faz isso, você acaba... Você não fecha uma porta, mas né? sim, Queima. porque eles se conversam. Queima, claro. Eu já tive muito contato que, fulano de tal, Douglas, viu que você tá open to work, ligou pra mim e tal. Isso, então, assim, todo mundo se conversa, cara. se conversa demais. Todo Então, mundo. Cara, a gente tem Slack na agência. Então, exatamente. Vamos dizer, a CPL, sei lá, tem, vamos dizer, 300 recrutadores, sei lá quantos eles têm, 200, 100, não sei. Mas Sim. tem um monte. Cara, todo mundo tá num grupo de Slack. Não distrate o recrutador, então, viu? Cara, Trata bem. Tá todo mundo no mesmo grupo, gente. Não se esqueçam disso. Claro que tem os grupos segregados, tipo, os recrutadores da área de TI, os recrutadores da área de finanças, os recrutadores da área de contabilidade, de marketing, de não sei o que, não sei o que. Mas também tem o grupão lá. E lá eles colocam. Esse candidato aqui foi assim, assado, pá, lista negra. Não, e outra, durante o processo de background verification também. Porque, por exemplo, no banco, essa contratação minha agora no Bank of America, ela foi bem antes, eu fui contratado bem antes, notificado já que tinha passado na vaga, eu fiquei quietinho e tal, tudo mais. Só que aconteceu o seguinte, tem um mês lá de background verification e eles pedem a referência do local que você trabalhou, do cliente e da agência. Porque tem coisas que a agência sabe e tem coisas que o cliente sabe. Então ele pede as duas cartas. Então você tem que ir lá e conversar com as pessoas, falar, por favor, preciso de uma referência assim, acessado para a empresa tal. E assim, é um sistema, eles têm um sistema, um workflow, onde você vai lá e coloca os seus dados, tudo mais, e você tem que colocar exatamente o dia que você entrou, o dia que você saiu, as cartas de referência e os contatos das pessoas, né, ou telefone ou e-mail, e o nome da pessoa. E aí fica como se fosse uma timeline. E no caso de alguns processos, né, nesse que eu passei, os últimos 5 anos, né? Então, os últimos 5 anos já pegou todo o meu histórico de trabalho na Irlanda. Então, veio desde lá de trás, né? Algumas cartas eu já tinha, por exemplo, IBM, quando você sai, você já ganha uma cartinha lá. Se você foi um bom profissional, eles já te dão uma cartinha. Top. Então, você fica com essa cartinha lá e usa. Então, confirma aquele período. E aí é isso. E assim, aí tem no final do processo, tem uma porcentagem da validação, que tipo como se fosse um sistema de pontos, que abaixo de tantos pontos não dá para te contratar. E é legal você pegar 100%. Então o meu foi 100% e isso é muito bacana, porque... Opa! É isso aí, você acaba... Valeu! Não, é porque você acaba... Isso pro banco é muito importante. O profissional de banco, ele é um pouco diferenciado, porque tem toda a vida regressa dele em questão do que ele passou nas empresas, etc. E isso tem o trust lá que eles vão contratar você. E por isso que quando você entra num banco, trabalha em um banco um tempo, 1 ano, 2 anos, geralmente você vai ser recrutado para outro banco. Claro. E aí vai indo, né? E aqui... E, Douglas, uma coisa que eu também queria que tu talvez esclarecesse pra galera, assim, tipo, qual foi o teu trajeto aqui na Irlanda, do Brasil pra Irlanda, e as empresas que tu trabalhou, que são empresas muito renomadas, então talvez falar, né, comecei nessa empresa, fui pra essa, pra galera entender também, porque assim, tem gente que pensa que, assim, já pode pegar e entrar rápido numa empresa muito top, sabe, tipo assim, cara, é um trajeto. Né? É um trajeto. Você precisa... hoje, eu, por exemplo, eu não tive acesso àquela época que eu comecei a fazer isso. Em 2013 eu comecei a procurar... Eu morava ainda no Brasil. Em 2013 eu comecei a buscar trabalhos no exterior. Eu mirei nos Estados Unidos, depois de escrever o livro lá com o pessoal da IBM, de ter ido para Nova York, de ter ficado maravilhado com tudo, Times Square, não tem jeito, né? Assim, aí o Brasil não dava mais os olhos. Eu falei assim, eu não escolhi o lugar que eu nasci. Gente, eu amo o Brasil, cara. Eu posso escolher o lugar que eu vou morrer, né? Tipo assim, eu posso viver a minha vida inteira em outro lugar. Então,
eu fiquei muito, muito, muito afim de trabalhar nos Estados Unidos para as empresas americanas e tal. E nesse processo eu fui meio que sozinho, indo buscando informações na internet e tal, e até o escritório de imigração para perguntar como é que era o processo de visto. Conheci o processo de visto e fiquei tentando. Tentei durante 2 anos, tentei forte durante 2 anos, muito forte mesmo. E acabou não dando certo. Era uma fase que não estava legal e eu não conseguia me encontrar no mercado. Tinha mercado, os Estados Unidos sempre teve, pra gente ter o melhor mercado de salário, melhor mercado de oferta de emprego. Só que não teve, não rolou. E eu mirei nos Estados Unidos e o tiro acertou na Irlanda. O que acontece? A ponte foi um amigo meu chamado Igor Miranda, que saiu do Brasil e veio trabalhar na Europa, numa empresa chamada Glint, uma empresa portuguesa. Falou, cara, você quer vir, vem pra cá, vem pra Portugal. Eu falei, não quero falar português, tal, tudo mais. Ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, manda seu currículo pra empresa, que a gente tem vários clientes espalhados na Europa. Eu falei, meu filho, eu quero falar inglês. Ele falou, não, tem na Inglaterra também. E eu mandei o currículo. Me selecionaram para uma vaga do Royal Bank na Inglaterra. Só que eu tinha que estar em 2 semanas e eu não tenho passaporte europeu. Eu não tenho cidadania. E aí eu passei em tudo, só que ele falou, cara, é 2 semanas, a viagem aqui é 2 semanas para começar o trabalho no banco. E eu falei, eu não tenho documentação e tal. Ele falou, não dá sponsor de visto, tem que ter passaporte europeu, enfim. Deixaram lá o currículo, surgiu uma nova oportunidade na Irlanda, no banco chamado AIB, para 3 meses de projeto. E aí eu já tava lá na empresa chamada Boa Vista no Brasil. Bem, muito bem, salário bom, tranquilo. E aí o pessoal falou, eu entrei no processo, sabe? Nessa de vou entrar. Aí minha esposa falou assim, ó, é o seguinte, prepara seus documentos, renova seu passaporte, tudo, que eu tô sentindo que você vai viajar em breve. Olha, eu falei, falei pra ela, esquece isso aí, fica tranquilo. Intuição feminina, viu? Sim, sempre. Caraca. Aí peguei e falei, não, esquece isso aí, deixa pra lá. E foi dito e feito, eu tava na integração da empresa, o pessoal me ligou, Douglas, tudo bem? Você passou pelo processo no banco, o pessoal gostou do seu currículo, tá tudo mais. A gente vai emitir a sua passagem, só precisa saber quando é que você pode vir. E aí começou tudo de novo, porque eu falei, não tenho passaporte. Isso foi o EIB? Isso foi o EIB. Olha, o EIB então naquela época já contratava gente vindo do Brasil? Ele contratava, ele tinha uma consultoria portuguesa trabalhando para eles lá dentro, com um time mais ou menos de 10 pessoas, e aí eles tiveram muitos problemas com o WebSphere e tal, na área de TAN e tal, tudo mais, e aí não conseguiram resolver. Aí a IBM Inglaterra foi lá e não conseguiu resolver. Aí começaram a buscar o que você conhece aí que tal, e nisso eu entrei. Caramba. E aí eu fui para essa vaga. E aí eu cheguei aqui sem passaporte. Eu cheguei aqui num visto chamado Atypical Working Schema, que você só pega esse visto quando você... O que acontece? O pessoal é meio confuso com esse visto, tá? É um visto onde você tem uma empresa no Brasil, PJ. Tá. Aí tem uma empresa europeia prestando serviço para outra empresa europeia. É um contrato de terceiro. Você pega esse visto e vem para cá. Qual a questão desse visto? Você não pode trazer sua família, né? Você não pode trazer porque você não pode ter nada... vamos supor, seus filhos não vão para a escola. Você não vai recolher imposto aqui. Você vai passar um período de até um ano. Porém, você não pode consumir nada do governo. Eu fiquei desempregado, eu quero, sei lá, um medical card. Que você não vai consumir nada do governo. Por quê? Porque toda a sua renda é destinada para o país de origem. Entendeu? Então chama-se Atypical Work Schema. E eu vim nesse visto. Ainda existe isso? Existe. Pode procurar lá que tá lá. Inclusive o pessoal tem muita dúvida a respeito desse visto. É um visto quando você é PJ no Brasil e aí você tem um contrato da sua empresa brasileira com a empresa. Prestando serviço. Você teve que ficar 1 ano também, esse período? Eu fiquei os 3 meses do meu contrato. E agora vem uma coisa muito importante, pessoal, muito importante. Eu tava trabalhando no EIB, conhecendo a Irlanda, tentando me comunicar em inglês, meu inglês muito, muito, muito ruim. Tentando me comunicar em inglês, a escrita eu levava, a leitura eu levava, mas na fala era muito difícil. E nesse processo todo, eu ainda tive a coragem de entrar no LinkedIn, atualizar todo o meu LinkedIn para inglês. E só fiz isso. Com 2 meses, a IBM da Irlanda me ligou. Vem fazer um processo aqui com a gente e tal, fazer entrevista. E eu fui lá fazer entrevista. E eu falei assim, cara, o inglês é muito ruim. Eu não vou passar. Eu não sei o que aconteceu aquele dia. Colocaram um brasileiro, que eu não sabia que era brasileiro.
chamado Marcelo. Ele tá nos Estados Unidos agora. Não acredito. Sentou lá, junto com o gerente da vaga, o Dave. E aí ele os traduziu? caras... Não. Ah. Esquece tradução. O cara só falava inglês, o inglês dele perfeito. Top. Fino do fino. Fino do fino. O cara não deixou passar uma... Sabe aquele cara que gosta de chegar no timbre, no tom do inglês, então você não percebe? E eu fiz entrevista. No final da entrevista, o cara chegou e falou assim, ó, o Dave falou, ó, o Marcelo é brasileiro. Aí o Marcelo, Douglas, tudo bem? Eu sou brasileiro. Eu falei, cara, fiz a entrevista inteira em inglês, aqui me matando, e ele, tipo, é brasileiro. Onde você morava lá? Eu morava em São Paulo, eu morava no Ceará, tal, tudo mais, e pum. Louco, né? E no outro dia o cara me ligou, e assim, eu não saí daquela entrevista achando que eu tinha passado na entrevista, não tive essa sensação, eu simplesmente voltei pro banco, a entrevista tipo, foi de manhã, de lá eu fui trabalhar no banco, no outro dia, de manhãzinho, umas 10 horas da manhã, eu recebo a ligação. E Douglas, você veio aqui fazer entrevista, a gente achou legal, tal, mas começou um papo, aquele papo de vou te dispensar no final, mas só que não, ele foi falando, tal, tudo mais, e a gente quer te convidar pra fazer parte do time da IBM aqui. Aí eu travei, aí eu não consegui responder o cara, eu travei, porque... a IBM ela ia dar o visto pra eu trazer a família pra cá, o sponsor. Você entendeu? Era a oportunidade e se abriu. E aí eu travei. Aí quando aconteceu isso, eu peguei e falei, beleza, legal. E eu cheguei, e o cara, você gostou? Gostou da... sim, muito. Você tá. Você tá. Ele falou, você tá excited? Então eu falei, yes. Beleza. Aí ele falou, então a pessoa da RH vai entrar em contato com você pra poder processar as coisas. Mas desse dia até o meu início na IBM foram 3 meses, porque você volta pro Brasil, esse tipo de visto que eu tava. Mas daí, peraí, tu saiu da IIB. Ou antes dos 3 meses ou tu esperou? Não, eu terminei o contrato. Eu terminei, inclusive o contrato seria renovado por mais 3 meses, né? Tá. E porque eles tinham um período de até 1 ano pra me consumir como profissional aqui. Tá. Só que nessa situação eu conversei com a empresa, tal, com a Glint e com a EAB, deixei as portas abertas. Lá na frente isso me serviu porque eu voltei pra EAB de novo. Eu vi no teu LinkedIn. Saí da IBM pra voltar pra IBM. Loucura, cara. Tirou meu funcionário, agora eu vou tirar. Cara, eu vou tirar de vocês, seus Exatamente. É isso que é fera, né? Quando a empresa, tipo assim, de começo já não dá aquele investimento, ela corre o risco de outra pessoa pegar. Mas assim, foi legal porque uma coisa engraçada nesse projeto com a Glint foi que o que eu tinha pra fazer lá eram 3 meses. E eu fiz em 1 mês e meio. E quando eu fiz isso, eu fui chamado a atenção do gerente de conta da empresa portuguesa. Ele falou, cara, tá fazendo se eu tenho... rápido. Exatamente. Se eu tenho um projeto aqui, do qual eu preciso entregar em 3 meses, já estimei 3 meses, eu tenho 3 meses de nota pra dar pra esse cara. Exato. Se você termina em 1 mês e meio, eu vou fazer o que com você aqui? O custo fica pra gente. Aí o cara aí assim, é quando a gente... eu sou... É como que daí tu vai aprendendo a diferença cultural, né? O business, como funciona, a diferença cultural. Aí é o business, porque, assim, isso mexe na estimativa do gerenciamento do projeto. Pô, o cara terminou em 50% do tempo, então você tá em... E aí, aí só que eu também, curioso, eu fiz o quê? Nesse tempo que eu terminei o projeto, eu também conheci outras necessidades lá dentro, que não tinham sido mapeadas, e aí eu me defendi com isso. Falei, olha... Mas eu tô trabalhando nessa lista aqui. Se você não tá cobrando por isso, isso aqui é uma lista de aditivo contratual. Então vai lá e tenta vender pra eles pra eu ficar o resto do período. E ele conseguiu vender. E aí nisso nasceu de 3 para 6 meses. Só que aí é muito gênio, cara. Que é muito isso? gênio. Cara, só que aí eu... Peraí. Vamos junto. Aproveitar as palminhas, tem mais 2 minutinhos só, tá? Tá, beleza. Que demais. Então, pessoal, aí o que aconteceu foi isso. E aí, nessa situação, eu consegui passar pra essa vaga da IB. Cara, que top, meu. Isso. E aí, tu trabalhou no IAB, depois foi pro Mastercard? Não. Depois eu trabalhei no IAB aqui primeiro, depois eu trabalhei na IBM, fiquei lá com eles quase 2 anos, depois eu trabalhei no IAB novamente por um projeto de refresh do sistema de pagamento deles. Beleza. E aí, daí eu fui pro Permanente SB, que é outro banco. Sei. Isso, eles estavam com o comecinho da implantação do Ansible, só que aí a Mastercard fez uma proposta muito bacana, envolvia trabalhar lá nos Estados Unidos alguns dias, então eu acabei indo pra lá 2 vezes, foi muito legal lá em St. Louis, muito bacana. Top.
E aí, encerrou o contrato de lá, eu fiz um processo em outro banco, logo no comecinho, só que aí veio aquele problema do banco nos Estados Unidos, onde descapitalizou várias empresas de TI e aí encerraram vários contratos. Inclusive, o meu contrato foi antes de assinar o contrato, deram a notícia que não vai ter mais a vaga, tá em hold. Ah, tá. E aí nisso eu embarquei em 6 meses aí. Tá falando aquele banco Silicon. Isso, exatamente. É? Exatamente. Banco do Silicon Valley, né? Um banco no Silicon Valley e tem um outro banco aqui. Faliu? Tem um JR América, que é esse banco que eu ia ser contratado, e ele tinha uns braços com esse banco aí também, e aí deu ruim. Né, nesse sentido. Tipo, eles colocaram em hold todas as vagas. Entendi. Aí nessa eu fiquei procurando, entrei no mercado de novo. Mas aí o turbilhão de layoffs e tal. E eu peguei nessa fase. Balançou bem a indústria principalmente de financial services, né? Balançou muito, né? E antes também teve aquela queda do cripto, que também jogou um monte de gente no mercado. FTX. Exatamente. Muita gente, né? Infelizmente. Essa aí foi forte. Deu. Foi um Titanic 2 ali. Afundou mesmo. Mas agora eu tô vendo o mercado se suspirar e se recuperar de novo. Assim, eu também tô percebendo. Acho que aos pouquinhos a gente tá recuperando, né? Sim, exatamente. Cara, muito massa. E assim, só pra gente encerrar... já acabou. Põe aí o não tem cadê? Não tem o A gente faz... Mas só pra gente encerrar aqui, então assim, pelo que eu entendi, vamos ver se eu entendi direito. Tu é basicamente um especialista dessa ferramenta, Aceable. Isso. Hoje o meu carro-chefe é essa ferramenta. Então tu sempre vem trabalhando com essa ferramenta, implementando, migrando. Isso, desde o AAB eu venho trabalhando com essa ferramenta mais forte. Né? E aí tem as outras oriundas que faz parte do seu trabalho. Sim. Mas o meu carro-chefe é o Ansible. E hoje você é Technical Lead DevOps. Exatamente, tô lá. America. Isso, trabalhando com o pessoal lá, gente boa. Muito massa a tua história, Valeu. Douglas. Nossa, foi muito inspirador. Essa é de sucesso, hein? Sucesso! Isso aí, pessoal. É isso aí, cara. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite também, ter vindo Obrigado lá de Mullingar, né? Lá do interior. Lá do interior. Pra Dublin, pra gente conversar aqui e passar essa história de sucesso, inspiração para as outras pessoas. E quem quiser saber mais, gente, comenta aqui no vídeo, né? A gente pode ir respondendo. Ou enfim, entre em contato com você, entre em contato com a gente. Me segue lá no Instagram, DH Digital Careers, Irlanda Talk Show. Quer botar o teu também? O Doug Cardoso 21, o Doug Cardoso 81 lá do Instagram, você pode procurar também. Perfeito. E até o próximo episódio. Espero que vocês gostaram. Não esquece de dar o like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Valeu, galera! Valeu!